Boa noite, Dalcira. Boa noite, Nathalie, né, que estava com ela agora pela tarde, em diálogo com a comunidade cultural. Boa noite a todos os ouvintes da Vale FM. Um prazer estar aqui em Cachoeira do Sul, dialogando sobre as políticas públicas que o Ministério da Cultura está trazendo para os municípios e para o estado do Rio Grande do Sul. Porque hoje vivemos essa nova realidade que, a partir da recriação do Ministério da Cultura em 2023, né, vem com políticas públicas como a Lei Paulo Gustavo, como a Política Nacional Aldir Blanc, que estão descentralizando os recursos do Fundo Nacional da Cultura para o Estado e para os municípios gaúchos. Né? Entre 2023 e 2028, o Ministério da Cultura vai investir aqui no Estado, somente para a cultura do Rio Grande do Sul, mais de R$ 1 bilhão. Né? É o maior investimento da história desse país para a diversidade cultural dos nossos municípios. E aqui em Cachoeira do Sul, município que é reconhecido pela sua diversidade cultural, né? É um prazer estar aqui hoje dialogando com a comunidade, com a Nathalie, que é a nossa agente territorial, sobre esse novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, né, sobre o ciclo que já está em execução, né, se contarmos a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, são mais de 3,5 milhões de reais investidos aqui no município pelo Ministério da Cultura, e entre essas iniciativas está o fortalecimento desta política de cultura viva, que são os nossos pontos de cultura, que são esses coletivos, esses espaços com atuação nas comunidades, né, com essa essência de base comunitária, né, que auxiliam e fortalecem o direito à cultura de todos e todos, porque é muito importante trazer que esses recursos históricos que estão gerando emprego e renda, sendo essenciais para o desenvolvimento, inclusive econômico, né, do município, mas eles também garantem o benefício e a qualidade de vida para toda a população, né, que tem o seu direito à cultura assegurado. Então, importantíssimo esse constante diálogo e participação popular, né, e capacitação e formação da comunidade para estar acessando essas políticas e fortalecendo todo esse arranjo criativo, né, esse território criativo e sustentável aqui em Cachoeira do Sul, e também a nossa rede municipal de pontos de cultura. Pois é, e eu conversava com a Nathalie semana passada, porque isso também gera emprego, gera renda, né, e gera também uma coisa, e gera principalmente visibilidade desses grupos ou desses coletivos que estão hoje na periferia da cidade, mas também na periferia dos projetos culturais. É mais ou menos isso. Exatamente. Estava trazendo hoje no nosso diálogo, né, que dentro dessa caminhada, né, de fortalecer os territórios a partir dessa visão da cultura como um sistema, né? Nós temos um Sistema Nacional da Cultura, o nosso SUS da Cultura. Agora a cultura tem repasses do governo federal permanentes para o Estado e para os municípios. E a importância dessa organização nos municípios e no Estado, né, dessa visão sistêmica, né, de organizar o seu sistema municipal de cultura, com um conselho fortalecido, esse conselho municipal com representação dessa diversidade cultural desses segmentos, para fortalecer também um programa de formação, como, né, tu trouxeste. Né, muitas vezes, né, os fazedores e fazedoras de cultura das nossas periferias ainda nem estão com a informação necessária, né, para querer participar dessas oportunidades, quanto mais com a formação necessária. Né? Então é importantíssimo, e justamente por isso, né, o Ministério da Cultura trouxe essa possibilidade de termos um escritório estadual do Ministério da Cultura por Estado, né, porque agora temos esses repasses permanentes, em parceria com um comitê de cultura, que é uma rede, né, de entidades que trabalha com também a articulação, comunicação, com essa rede de agentes territoriais de cultura, que a Nathalie aqui está representando, né, a região. Temos, né, mais de 43 agentes territoriais de cultura, assim como os agentes de saúde comunitária, né, os agentes territoriais de cultura trazendo também essa articulação, essa formação, essa comunicação, para garantir, né, que essas oportunidades estejam, né, equitativamente ao alcance desses fazedores de cultura, que são a cultura viva do município.
seja, né, as nossas comunidades dos povos originários, né, os nossos quilombos, as escolas de samba, os grupos de capoeira, da cultura popular, do artesanato, enfim, entre tantos outros que fazem cultura já ao longo de décadas aqui na cidade, que agora estão tendo a oportunidade de fazer parte dessa rede, né, de pontos de cultura e também acessando recursos importantes para garantir, né, essa cadeia produtiva da cultura pulsante aqui no município. Bom, nós sempre tivemos a fama de sermos uma cidade extremamente cultural e em algum momento Cachoeiras perdeu isso. Quando se terminou a Secretaria de Cultura, quando alguns agentes culturais que fomentavam essa cultura em Cachoeira acabaram saindo, outras por idade acabaram falecendo, morrendo, enfim. E Cachoeira criou uma lacuna muito grande que está sendo resgatada agora através desse trabalho da própria Nathalie. A Nathalie, eu gostei da comparação que a Mari fez agora como um agente de saúde, né? Aquele profissional que vai lá ouvir de perto, de casa em casa, que é o trabalho dos agentes, né? E que o agente de cultura faz exatamente isso. Gostei dessa comparação, ninguém tinha percebido ainda. Boa noite. Boa noite, Dalcira, boa noite, Mari. E eu estou bem feliz, né, em especial com o dia de hoje, porque foi um passo importante, né, para a cidade, para o entendimento também de quem está fazendo parte disso, como tu falou, dessa lacuna, né, das pessoas se encontrarem nesse novo momento de fato, né, acreditarem de novo na cultura, na produção cultural, se engajarem, né, porque a gente sabe, né, muitos tiveram que ir para outros setores porque não sobreviviam da cultura, então tiveram que arrumar emprego e tudo mais, e realmente precisa ter uma coragem, assim, né, para voltar ao setor cultural, e nas periferias não é diferente, né? Então a gente sabe que tem talentos, a gente sabe que quem faz cultura ali, mas não, mas eu só faço nos meus horários vagos. Não, a gente só está aqui, é família que se reúne para tocar um samba ali no bar e tudo mais. Então realmente já não se reconhecem como artistas, como fazedores de cultura, né? Os pontos de cultura também são mais ou menos essa base, essa cultura que é feita dentro das comunidades, que ampara ali os vizinhos no momento difícil, né? A gente viu isso muito na pandemia, a gente viu muito isso nas enchentes. Tu vê que aquilo ali, aquele lugar ou aquelas pessoas, aquele grupo são referência, né, para aquela comunidade, que trabalham, que mantém culturas locais ali preservadas, passando para as crianças. Então, é esse o trabalho de base comunitária que a gente está identificando e vai buscar, né? Então, é bem importante porque realmente agora essas pessoas, esses grupos, esses coletivos estão se identificando. Não, a gente realmente é isso, a gente está se vendo nessa política, nesse programa, e está tendo essa esperança, né, de, poxa, a gente pode fazer mais, então. Agora a gente vai ter, né, força para fazer mais. A Mari deixa claro que não falta recurso para fomentar esses projetos. O que falta mesmo são projetos. É isso, Mari? Tudo depende também, né, dessa cadeia produtiva da cultura, do tamanho do município, né? São recursos históricos, com certeza, nunca teve esse repasse. Agora a gente está vivendo esse novo ciclo da Política Nacional de Blanc. Então a gente pode contar que Cachoeira do Sul vai receber esse ano, né, um repasse de mais de 580 mil e assim por diante até 2028, né, totalizando esses 2,2 milhões. Assim como o Estado do Rio Grande do Sul também recebe esses recursos que vêm do governo federal, legislações que foram construídas, inclusive, pela própria comunidade cultural lá na pandemia, né, quando fomos os primeiros a parar e os últimos a retornar, né, e teve, então, essa criação desse novo paradigma das políticas públicas. Recursos garantidos, daí também vai, né, conforme a comunidade cultural vai se organizando, daqui a pouco pode parecer que ainda são recursos insuficientes, né? Por exemplo, Porto Alegre, eu vim agora de Pelotas, Rio Grande, própria Cachoeira do Sul tem uma grande apresentação de projetos, né? A importância dessa visão sistêmica de se compreender assim também como tem na educação, né? Quais as responsabilidades do governo federal, do estado, do município, né? Na educação básica temos
o ensino né, o ensino básico, né, fica com o município, ensino médio com o estado, ensino superior com o governo federal, né? A cultura está vivendo essa organização desse sistema nacional de cultura. Então, o que no momento talvez às vezes não tenha tanta demanda, né, no município, naquele primeiro momento, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo. Agora, na Política Nacional Aldir Blanc, com uma rede de pontos de cultura, com esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura reconhecendo, não, eu sou artesã, né? A gente conversou com artesãos, com as comunidades indígenas. Quantos artistas tem nessa comunidade indígena de artesãos, de artistas visuais, né, de atores, etc. Vai começar essa organização e com acesso à formação e à tecnologia, daqui a pouco tem uma demanda maior de projetos do que de recursos, né? Mas isso vai resultar, né, que esse exercício de cidadania, de participação, de formação tem sido exitoso, né? E daí vai ter que se começar a buscar alternativas para a captação, para inclusive o município colocar investimentos do próprio orçamento. Porque uma questão que eu acho importante a gente desmistificar, e agradeço aqui essa abertura na rádio para a gente dialogar com a comunidade, é que são recursos que beneficiam, por óbvio, diretamente os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e são trabalhadores e trabalhadoras, né? É um emprego, né, que contribui, né, para a nossa nação, para os nossos municípios, mas também ele traz qualidade de vida, fortalecimento da nossa identidade, pertencimento, autoestima para toda a comunidade. Então, quando a gente fala que o governo federal está trazendo o maior investimento da história para a cultura aqui de Cachoeirinha, beneficia diretamente os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Hoje em dia a cultura movimenta mais economia do que a indústria automobilística, do que a indústria calçadista, do que a indústria farmacêutica, se aproximando da movimentação econômica da construção civil. São mais de 410 mil empregos somente no estado do Rio Grande do Sul. 410 mil empregos. Pois é, e aí nós tivemos uma pandemia onde as pessoas que não valorizavam nem a cultura, nem o turismo, nem os eventos, aprenderam a ver que sem nada disso, o tombaço, desculpa a expressão, mas foi isso, o tombaço na própria economia, na rede hoteleira, na aviação, no transporte, enfim, na gastronomia, tudo ficou incluído e tudo veio areia abaixo por falta exatamente dessa parada no setor cultural, no setor de eventos e no setor de turismo, porque eu vejo a cultura absolutamente ligada à questão do turismo. O município que queira, né, desenvolver isso tem que passar por esse viés turístico, né, porque isso atrai. E, de novo, né, as pessoas talvez tenham aprendido a ver que tudo isso inclui renda, trabalho, né, e respeitar o trabalho, porque até pouco tempo atrás eu me lembro que um artesão ou uma artesã não tinha, o que tu faz? Eu faço artesanato. Como? Eu faço artesanato. O que tu faz? Eu sou música. É o quê mesmo assim? Mas o que tu faz na vida mesmo? Eu sou músico, eu sou instrumentista. Não, mas qual é a tua profissão mesmo? Quer dizer, havia sempre uma dificuldade de entendimento das pessoas em relação a isso. E eu acho que agora nós tivemos uma E fora o impacto melhor da saúde mental, né, Dalcira? A gente sentiu, né, como a cultura fez falta e como ela foi buscada também nas formas que a gente pôde desenvolver, principalmente pela internet, as lives, os shows, os espetáculos pela internet, né, que não só foi a forma como alguns artistas que podiam, né, que cabiam, né, dentro desse formato fizeram para poder ter alguma renda, mas também as próprias pessoas que estavam em casa, muitos adoentados, enfim, com medo, vendo aquela situação de pavor que a gente viveu, era a forma também de ter o mínimo de conforto, era através na internet, assistindo shows, vendo filmes, enfim. Então, como a cultura, assim como ela foi penalizada fortemente, ela também foi valorizada por conta dessa necessidade. É isso exatamente o que eu estou dizendo, porque isso parou com aquela frescurite de dizer o quê? Turismo, evento, mas para que gastar dinheiro num show? Mas sim, mas num show movimenta o quê? Né? Quantas pessoas, como é que isso... Uma festa regional, uma apresentação na praça, que seja. Com certeza. Né? O pipoqueiro, quem faz algodão doce, a artesã que monta seu trabalho. Tudo isso é renda, é dinheiro que circula, é dinheiro que gira. Vou pedir licença para vocês duas, né, Tiago? A gente tem um compromisso comercial, nosso break comercial, e a gente já volta. É bom estar com você.
Você está procurando uma escola que faça diferença na vida do seu filho? Venha para o Colégio Barão. Da educação infantil ao ensino médio, contamos com uma equipe que desafia os alunos e trabalha no desenvolvimento de seus projetos. Trabalhamos com uma metodologia de ensino nacional, programa rumo ao bilinguismo e aulas de música, robótica, esportes, laboratórios e infraestrutura de qualidade acolhedora. Venha conhecer de perto nossa escola e garanta a melhor educação do seu filho. Colégio Barão, um mundo a descobrir. Ligue 51 3722 4289. 25ª Fena Arroz, conexão e tecnologia impulsionando o agro. Espaço Agrotec, soluções para o agro, palestras técnicas, agricultura familiar, expositores, parque de diversões, Memorial Nacional do Arroz e gastronomia. 25ª Fena Arroz, de 17 a 22 de junho em Cachoeira do Sul. Patrocínio Sicredi Gerações, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, Chopp Bahamas, a bebida oficial Fena Arroz e Farmácias São João. Vem economizar na segunda e terça imbatíveis Tischler. Biscoito Orquídea 300 gramas sortido amanteigado 6,89 no Clube 5,99. Leite Tirol 1 litro integral semidesnatado 5,19 no Clube 4,19. Feijão Tischler 1 kg 6,99 no Clube 4,79. Suco de uva Garibaldi Precioso 1 litro e meio 12,99 no Clube 9,99. Sabão em pó brilhante 800 gramas limpeza total 14,49 no Clube 9,99. Aproveite! Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Para 7. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma Secretaria de Cultura. Cachoeira hoje, felizmente, tem uma Secretaria de Cultura. Os municípios se organizam, Mari, em relação a tudo isso. E já é um bom sinal, né? Com certeza. Hoje estava trazendo essa importância, né, desses fortalecimento desses sistemas municipais de cultura. Estava falando a importância de ter o órgão gestor, que é uma Secretaria de Cultura, né, um Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e esse Fundo Municipal de Cultura. Daí aqui, né, dialogando, né, com a compreensão, não, temos uma secretaria somente da cultura, né, o que já é um avanço importante, porque recebe recursos agora históricos do governo federal, né, e muitos municípios do Rio Grande do Sul ainda tem uma secretaria de Educação, Desporto, Turismo, Lazer e Cultura, né, onde a cultura é apenas uma coordenadoria ou uma assessoria, né, enfim, e agora estão vendo a necessidade de fortalecer esse segmento da cultura, já que ele, assim como a saúde, a educação, a assistência social, né, tem repasses permanentes, né, do governo federal. O Estado agora está trabalhando também com esses repasses, né, do Fundo Estadual da Cultura para os municípios. Então, da importância de ter esse espaço da Secretaria de Cultura fortalecido, né? Rio Grande, estava em Rio Grande, criou somente uma Secretaria, né, de Cultura e Economia Criativa. São Lourenço estava votando ontem a aprovação de uma criação de uma Secretaria, né, de Cultura, né, nessa visão, novamente, de que não é gasto ou não é uma terceira, quarta, quinta prioridade, né? Está se investindo num órgão gestor, numa Secretaria de Cultura, que está coordenando o maior investimento da história do município no setor, para investir diretamente no setor cultural do município. Valorizar esses artistas, formar esses artistas, que daí poderão não só acessar os recursos do município, como poderão acessar os do Estado, acessar as leis de incentivo, tanto estadual, né, quanto federal,
né, levar o nome também do município para fora. Tu mesma falou, né, assim, sobre essa importância da fortalecimento também dessa identidade. A gente vê às vezes, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, né, a Rosa, e ela ama tudo que é da Coreia do Sul, né, que é o K-pop, né, os doramas, etc, né? Ela está nessa fase, leva em shows, etc. A Coreia do Sul, ela investiu pesado na cultura como forma de influência mundial, como a gente chama do soft power, né? Daquele poder que vai trazer a imagem daquele país para o mundo, né? Influenciar de forma que a filha lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, aprecia toda a cultura coreana. E o Brasil, a cultura e a biodiversidade também, essa questão ligada ao meio ambiente, é o soft power do nosso país. Quando a gente vê o povo na rua, fazendo festa, né, com o nosso filme Ainda Estou Aqui, que traz a história do país na luta pela democracia, né, a gente vê a importância, né, da cultura também para a felicidade das pessoas, né, que merecem ter esse bem-estar e merecem ter orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser gaúcho, né, a gente fala, orgulho de ser de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque a cultura de Cachoeira do Sul está valorizada, né, e assim se valoriza a população como um todo. Acho que essa é uma questão importante, assim. A Rosa tem 10 anos, apaixonada pela cultura coreana, né? Os doramas, eu tenho amigos que se matam por causa dos doramas, né? Eu, por enquanto, eu ainda só assisto, né, a doideira alheia, né, em relação a isso. Mas eu acho que essa questão de formar novos leitores, novos apreciadores, né? Porque isso que a Rosa tem aos 10 anos, ela vai levar para a vida toda. E depois da Coreia, ela vai querer saber mais. Vai voltar para casa. Vai voltar para casa e vai querer saber mais sobre, né? Enfim, mas isso abre um leque. E acho que a escola também, Nathalie, tem um papel extremamente importante no despertar do interesse deste aluno, que a vida não é apenas o WhatsApp, né? Com certeza. E não é à toa, né, que dentro do Plano Municipal de Cultura tem ações voltadas especificamente, né, para a escola, para a educação, porque esse vínculo, né, educação e cultura, mesmo que a gente tenha separado, digamos assim, as secretarias, enfim, os recursos, mas esse vínculo ele nunca não pode ser quebrado e não vai ser quebrado, porque é fundamental, né, para a construção de cidadania. A educação está junto com a cultura. Inclusive, a gente tem um trabalho, né, enquanto agente territorial, uma das minhas próximos passos agora é fazer essa circulação que eu fiz nas comunidades, né, é começar a fazer nas escolas e também para mostrar esse lado do setor econômico profissional da cultura, porque a gente tem talentos ali, a gente tem teatro nas escolas, tem grupo de dança, tem música, tem mas que acaba, às vezes, ficando ali só como um espaço lúdico. E não com uma perspectiva de, olha, isso também é uma profissão, né? Tu pode despertar isso também como uma geração, para geração de trabalho e renda, né? Artesanatos, pintura, enfim, se desenvolve todas as expressões artísticas dentro da escola, mas é isso, para despertar também que isso pode ir mais além. Quando tu sair da escola, tu pode ir para uma escola de música, tu pode ir para uma escola de artes, isso pode ser uma profissão, porque a gente também vê muitos adolescentes, muitos jovens, até adultos, às vezes frustrados, assim, né? Que, poxa, não consigo, eu gosto de tocar, mas não desenvolvi isso. Então, dentro da escola também é importante, assim como outros setores econômicos vão buscar os jovens ali para o seu, né, jovens aprendizes para o setor, enfim, de indústria e tudo mais, a cultura também precisa, né? E aí nós temos, agora você também chamou uma atenção a um ponto bem interessante. Quando se fala em feiras de profissões, se leva o médico, o advogado, o radialista, o jornalista, coisa tal. Mas ninguém leva ninguém da arte, um músico, né, ou alguém da esfera cultural, para dizer que vive daquilo, porque ele fomenta aquele setor. Que interessante na hora aí de quem promove as feiras se antenar nisso também, né? A gente, por exemplo, que além de outras funções, eu sou produtora cultural, elaboro projetos, monto projetos e monto equipes. E é isso, a gente às vezes tem uma dificuldade de encontrar profissionais para compor uma equipe, né? Profissionais da área técnica, por exemplo, produtor de vídeo, produtor de som, né? Audiovisual, técnicos de iluminação, que são profissões e dá uma boa grana, né? Porque a gente vê os teatros,
esses espaços, assim, até privados ou mesmo públicos, hoje eles inclusive exigem DRT, então realmente tem que ser um profissional técnico para operar equipamentos, enfim. E eles também são artistas, porque eu, por exemplo, trabalho com uma banda em Porto Alegre, que o técnico de iluminação, ele trabalha junto com a banda, ele constrói aquela iluminação de acordo com a música, de acordo com o clima, não é só acender uma luz. Sim, não. Né? Então, ele também é um artista das artes visuais, né? É a valorização também do cinegrafista hoje, né? Porque antigamente ninguém só aperta o play, né? O play hack, né? É preciso todo o enquadramento, saber se está legal, se a luz está bacana. E isso realmente é uma profissão. Agora, não me lembro de todas as feiras de profissão que eu participei de ter visto alguém desse setor. Né? Eu lembro que eu fui, enquanto jornalista, enquanto radialista, levei uma vez um cinegrafista lá em Erechim, numa escola, né, que as crianças ficaram apaixonadas mais pelo que ele estava fazendo naquele momento ali, do que propriamente o que eu estava dizendo, mas não lembro desses profissionais dentro dessas feiras. Com certeza, talvez, né, ao longo da história, né, e não é por acaso, né, porque o artista, o trabalhador e trabalhadora da cultura, ele está num campo que mexe com as consciências, né, que traz uma cidadania, que traz uma construção, né, de transformação social, que muitas vezes não é valorizada por aqueles que não querem que as coisas se transformem, né? Não querem que o povo adquira a consciência necessária ou que ocupe esses espaços de cidadania. Mas as próprias novas tecnologias, né? A mudança da questão da indústria, né? Nas novas décadas se transformando exponencialmente, né? Então trazendo essa questão da economia criativa, da inovação, como uma grande oportunidade de mercado de trabalho, né? Somente no setor audiovisual. E se a gente for ver, né, toda essa juventude que já está editando, que já está tendo essa linguagem, né, já é totalmente audiovisualizada, né, com essas oportunidades. Hoje em dia, talvez uma produção cinematográfica em operação, gerando emprego, né, não somente para as áreas artísticas, mas para as áreas técnicas, como a Nathalie trouxe, está gerando aí 200 empregos diretos, às vezes mais que uma fábrica, né, ou que uma empresa aí, que não é tirando a importância de nenhuma nem outra, são igualmente importantes, né? Isso que a cultura reivindica, né? Esse reconhecimento, né, como segmento de trabalho, de oportunidades, de geração de emprego e renda. Hoje em dia, o município que não tem a cultura dentro do centro do seu projeto de desenvolvimento econômico sustentável, né, está tendo uma visão atrasada, né, de gestão. Né? Então... E é preciso que se faça isso imediatamente. Olha, a Lucan está dizendo aqui na escuta, a Mari Martinez e a Nathalie são dois grandes quadros da política cultural do Estado. Hoje a atividade realizada pela Associação Rainha Ginga foi de grande aprendizado. Parabéns, beijo da Alcira, boa semana, um beijão, Lu. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Mari Martinez, obrigada por ter vindo. Nathalie, sinta-se sempre à vontade, a casa é sua para divulgar os projetos, me manda sempre. Foi um prazer conversar com vocês.